professor, boa tarde a todos. O meu nome é Yasmin Harvey e eu sou voluntária do projeto de divulgação científica da Estácio no curso de Ciências Biológicas. E hoje a gente tem agora a nossa presença do nosso ilustre professor, Francisco Augusto. E vamos descobrir um pouco mais como é a experiência dele como professor aqui na Estácio e descobrir também um pouco mais das suas experiências em volta da biologia no total. Então, professor, fale um pouco sobre si. Como é ser um professor? Quais foram suas experiências mais marcantes? Como é ser um professor aqui na Estácio? Certo. Então, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com a Yasmin nesse podcast. A experiência aqui na Estácio ela tem sido muito boa, muito construtiva, né? Tem agregado muito no meu currículo, pois a instituição ela oferece muitas oportunidades, né, para você estar atuando de diversas formas, não somente em sala de aula, mas também orientando alunos de iniciação científica, né? Então, nesse período agora, nós estamos com o Eric para fazer um trabalho com os kits. E assim, tem sido uma experiência muito boa, tem agregado bastante. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, né, daqui em diante, né, independente do caminho que for seguir. As experiências que eu tenho adquirido aqui, que tem sido me oportunizado, tem sido bem marcantes, bem boas. E assim, é a primeira vez, na verdade, segundo semestre, né, que eu tenho lecionado para as turmas de biologia. Não, terceiro semestre esse, comecei com invertebrados, depois biologia forense, e esse semestre agora eu estou com biotecnologia e bioprospecção. Então todo dia é um aprendizado, né? Porque nem sempre na docência você vai estar exclusivamente naquela sua área de formação. Eu sou entomólogo, sou biólogo entomólogo, né? Fiz mestrado e doutorado no INPA. E a gente, claro, todo biólogo tem o objetivo, assim, de trabalhar na pesquisa, né? De estar no ensino, mas também estar na pesquisa. E aqui a Estácio, ela tem dado essas oportunidades, né, para fazer tanto essa parte da docência em si, como também a parte de pesquisa. Então está sendo muito bom. Espero ficar, né, bastante tempo. Sim. Sempre foi seu alvo, assim, a sua escolha ser um professor ou você tinha outro caminho? Bom, não era assim, tipo, na época da faculdade, o que eu sonhava em fazer, né? Não que a experiência seja ruim, longe disso, mas inicialmente, lá, quando a gente está ainda iniciando a faculdade, a gente às vezes não se vê em sala de aula, né? A gente não se vê nessa posição de estar transmitindo informações para as turmas e tal. Mas com o passar do tempo, eu via que as oportunidades mais frequentes eram na área da licenciatura, né? E assim, ao final eu vi que eu fazendo a licenciatura eu teria mais oportunidades, né, no mercado de trabalho, com maior facilidade talvez. Não que o bacharelado não seja importante, né? O bacharelado também tem muitas áreas atualmente que ele pode estar atuando, no área de meio ambiente, né, consultoria, etc. Mas eu vi na licenciatura uma oportunidade de me fixar e quem sabe, também estar fazendo pesquisa, né, naquele tempo que me restasse. E aí eu comecei as minhas experiências na docência ainda na Secretaria de Educação, né, do Amazonas, na SEDUC. Passei por lá 4 anos no SEDUC. Eu trabalhei lá no bairro da Cidade Nova, né, em 2 escolas. Então eu trabalhava de tarde e de noite, né, 40 horas semanais. E aí foram surgindo outras oportunidades. Depois eu fui professor substituto no IFAM por um ano, né, e eu usei esse período, né, entre SEDUC e IFAM para me preparar para entrar no doutorado, que era o meu objetivo na época, né?
Eu sabia que se eu ficasse na SEDUC, pelo tempo que o professor... eu era 40 horas, então eu não teria tanto tempo assim disponível para fazer pesquisa, né? Então, acabou que eu consegui entrar no doutorado em 2017. Tanto o mestrado e doutorado eu fiz no laboratório de malaria, lá no INPA, né, sob a orientação do Dr. Tadeu. O senhor chegou a comentar realmente em sala com a gente várias vezes. Eu acho que nas suas primeiras turmas dos primeiros semestres eu acompanhei, e o senhor falou bastante de estar fazendo geralmente pesquisa geralmente com invertebrados e tal. Achei muito interessante. E outra coisa que eu também estava pensando enquanto o senhor falava todo sobre isso, foi sempre a sua escolha a biologia? Tipo, desde pequeno, desde a escola, sempre pisou bastante biologia? Ou tinha outra matéria, ou nem pensava em biologia mesmo? Não, sempre foi biologia. Então, eu fui, assim, a ovelha negra da família, assim, né? Entre aspas, porque na minha família, minha mãe é contadora, meu irmão é contador, né? E a minha irmã, ela migrou para a área de geografia. Então, eu fui para a área da biologia. A minha mãe, ela não sabia muito o que o biólogo fazia. Ela ficou assustada quando eu falei que eu tinha vontade de fazer esse curso, né, na graduação. Mas, assim, graças a Deus, sempre tive muito suporte em casa. Assim, ela sempre apostou muito em mim. E mesmo não seguindo um pouco a área de atuação dela, enquanto profissional, ela me ajudou muito, né, durante essa minha jornada acadêmica. Porque na época eu até cheguei a fazer o processo seletivo da UFAM, que é o PSC, né? É o PSC. Eu consegui na época uma pontuação até que razoável, mas a nota de corte ela foi acima daquilo que eu tinha conseguido. Então acabou que eu não consegui vaga e eu fiz minha graduação em outra instituição, aqui particular aqui de Manaus. Também foi muito bom. Mas assim, e aí, falando um pouco sobre se sempre eu quis fazer biologia, né? Desde o ensino fundamental, eu sempre participei das feiras de ciências na escola, na sexta, na sétima, na oitava série. Até hoje eu lembro, inclusive, os temas, né? Não a fala, claro, que já faz bastante tempo. Mas eu lembro dos temas. Teve um ano que a gente falou sobre aracnídeos. Na sexta série nós falamos sobre água. Então foram experiências assim no ensino fundamental que me marcaram muito assim, entendeu? Essa questão ambiental. E aí eu lembro que na época que nós fizemos essa feira de ciências sobre aracnídeos, foi o meu primeiro contato com o INPA, porque na época não tinha internet. Então isso em que ano? Cara, eu vou falar uma data aqui bem antiga, hein? Se lembrar da série, tudo bem. Eu acho que 98. 98? 98. Meu Deus. 1998. O prédio de entomologia nem era aquele ainda. Era um prédio assim, tipo, lá pra trás, só um andar. E aí eu cheguei com o pesquisador José Wellington, né, Moraes. Não, José Wellington não. Wellington Lucina, é um pesquisador lá da entomologia. Aí eu me apresentei, falei que a gente tinha um trabalho de feira de ciências para fazer e se eles não tinham umas aranhas, né, para a gente colocar à disposição na feira de ciências. Aí eu lembro que ele me deu um cartão de pesquisador dele, e eu guardei esse cartão por muitos anos na minha carteira. Muitos anos mesmo, assim, porque eu achei tão legal, sabe? E aí, desde então, eu fui, né, guardando em mim aquele desejo de seguir, procurar as instituições que oferecessem esse curso e seguir minha carreira dentro da biologia. Não me arrependo, não me vejo fazendo outra coisa, assim, sei lá. Depois que eu conheci a parte, além da docência, da pesquisa, eu digamos que identifiquei, né, na área, achei o meu nicho, e é por aí que eu consigo, eu pretendo seguir a minha carreira. Né? Sim. Mas assim, desde muito novo, desde jovem. Eu não cheguei a ouvir bastante, mas eu acho que seria também interessante comentar sobre. Você optou no início, graduação, e depois da graduação foi pós, mestrado, doutorado, ou como? Optou por doutorado porque você chegou a citar sobre o seu doutorado. Sim, então, a gente sabe que
a questão na docência, não, de uma forma geral, né? Pensando assim em salário, né? Pensando em melhores oportunidades no mercado. Então, dentro da biologia, a gente tem que sempre procurar estar se aperfeiçoando, né? Somente a graduação, atualmente, ela não vai, talvez, dar condições para que você consiga alcançar aquilo que você almeja, independência financeira. E assim, a pós-graduação é uma oportunidade de você estar se aprimorando, mas independente do curso que você seguir, ou biotecnologia, ou entomologia, genética, eu acho que todo aluno que faz biologia atualmente deveria levar isso em consideração, né? Aqui de Manaus, inclusive, porque a gente tem várias instituições que oferecem essa modalidade, né, de pós-graduação. Então, quando eu estava finalizei tipo, num semestre no meio do ano de 2009, né, 2009, como eu fiz 3 anos de iniciação na entomologia, então meu foco já era fazer o mestrado na entomologia, porque eu já tinha experiência, já conhecia as pessoas, caí na entomologia, fiquei esses 3 anos e me preparei, né? Nos últimos 6 meses, digamos assim, que foi depois que eu colei grau e terminei meu curso, para fazer a prova final do ano. E aí fui aprovado, né? Cursei lá uns 2 anos de curso de mestrado. E aí as oportunidades foram aparecendo. E assim, a gente tem que estar preparado para tudo, sabe? O biólogo, independente do que apareça, né? Seja na oportunidades na área do meio ambiente, seja no laboratório, a gente tem que estar preparado. Né? Tem que se preparar, na verdade, para essas oportunidades que vão surgir. Né? E o biólogo ele tem que procurar se aprimorar. É isso que vai fazer diferença na carreira dele. Tá? Então, as coisas foram acontecendo. Eu já almejava, depois que eu terminei a graduação, entrar no mestrado, porque eu já tinha toda uma vivência ali acadêmica, né? Já vi os meninos, já conhecia algumas pessoas que já estavam no mestrado. Então, eu queria seguir, e eu consegui. E aí, mais tarde, mesmo trabalhando em sala de aula, eu sempre guardava em mim, não, eu tenho que voltar para fazer o doutorado. Né? E, assim, eu estive em um laboratório muito bom, que as pessoas assim sempre abriram as portas para mim, né? Acreditavam no meu potencial. E aí eu consegui terminar o doutorado, né? Em 2021, em plena pandemia. Então, professor, sobre a questão do seu doutorado, poderia falar um pouquinho mais? Então, no doutorado, lá no laboratório a gente trabalha com mosquitos de importância médica, né? Especialmente transmissores de malária. Então, na época que foi para entrar no doutorado, eu ia iniciar um projeto grande lá no laboratório. Porque isso é importante, né? É até uma dica para os alunos, porque assim, você deve procurar, claro, os laboratórios dentro das suas, digamos, das suas preferências, né, das suas aptidões, mas tem que ver se aquele laboratório vai ter patrocínio financeiro para você executar aquela pesquisa, porque nem sempre é possível, né? Às vezes você está com uma ideia em mente, mas envolve, sei lá, um recurso muito alto e o laboratório não tem como cobrir, né? Então, o laboratório de malária dengue ia iniciar um projeto grande para trabalhar com mosquitos em áreas de hidrelétrica, né? Com mosquitos do gênero Mansonia. E aí me oportunizou entrar. Então, a tese acabou gerando 5 capítulos, né? Inclusive, o 3º capítulo agora está saindo, a gente recebeu a 6, vai ser publicado nas próximas semanas, sim. E aí a gente trabalhou com vários temas, tipo assim, tese com vários capítulos, né? Então a gente fez a parte de taxonomia molecular, avaliando o DNA dessas espécies. A gente usou técnicas de microscopia de varredura para caracterizar os órgãos. E os outros 3 capítulos foram de bioecologia. Então, qual era o nosso objetivo lá? Avaliar como que essas populações de mosquitos elas respondiam a essas mudanças ambientais, né, que ocorrem durante a construção de uma hidrelétrica, que é um empreendimento grande. Então, a construção desses empreendimentos aqui na Amazônia sempre estão associados a respostas da fauna. E a gente queria entender como que era essa dinâmica para os mosquitos.
Então foi uma experiência muito boa no doutorado, né? Acabou que eu não consegui, por conta da pandemia, fechar no prazo. Então se estendeu mais ou menos o prazo para entrega, né, defesa. E assim, foi uma experiência que me possibilitou, por exemplo, estar também atuando na área de meio ambiente, na área de consultoria. Porque tem um serviço que é oferecido, né, que é a avaliação do potencial malarígeno. Então, qualquer empreendimento que vem para cá, para a região amazônica, eles, durante o processo de licenciamento, esse documento ele é pedido, esse tipo de trabalho é pedido. Né? Sim. E esse trabalho de avaliação de potencial malarígeno ele consiste do profissional biólogo ir na área, fazer uma avaliação das espécies de mosquitos que tem naquelas áreas, né? Fazendo capturas com armadilhas bem específicas. Né? A gente pega esse material, leva para o laboratório, identifica e monta um relatório indicando a presença de espécies, né, vetores, tanto de arbovirose, né, quanto de malária. E esse documento ele é enviado para a Fundação de Vigilância em Saúde, que eles vão analisar, né, a estrutura desse relatório, se está tudo ok. E assim, reforçando, isso virou, assim, entrou dentro, é um dos pré-requisitos para você ter o licenciamento, né, da sua obra. E essa experiência eu adquiri a partir de todo o conhecimento acadêmico que eu obtive no doutorado. Né? Então me abriu uma outra oportunidade, digamos assim. Sim. Tem uma pergunta que matou na minha cabeça, mas era em relação às suas aulas. As suas aulas sempre me chamaram assim, minha atenção, e principalmente como o senhor licenciava elas, como se não licenciava não, mas como o senhor dirigia elas, praticamente. Desenvolvia, desculpa, eu disse na minha cabeça. Mas quais são suas técnicas assim que você prefere utilizar durante essas aulas? Como você dirige elas? Você tem algum plano já? Como você prefere que as aulas sejam assim, estruturadas? Bom, até esse elogio vindo de ti eu fico bastante feliz, né? Porque assim, a gente tenta fazer o nosso melhor, né, para tornar as disciplinas de um modo geral mais atrativas. A gente sabe que algumas das disciplinas a gente não tem toda uma estrutura para proporcionar a melhor experiência para o aluno. Então, a gente tem que... E assim, é uma realidade de todos os lugares, não é só daqui. Então, a gente procura dinamizar essas aulas com atividades práticas, utilizando materiais de fácil acesso em sala de aula, né? Por exemplo, na disponibilidade de um laboratório, a gente pode fazer em sala de aula, algum jogo, né? Algum site que tenha alguma dinâmica lúdica que envolva aquele tema. E é isso, tentando trazer o aluno, trazer ferramentas para tornar aquela aula um pouco mais, digamos, atrativa. Porque a gente sabe que é um desafio, são muitas pessoas. Exatamente. Algumas turmas são bem grandes, o tema é complexo, então isso tem que ser pensado bem a priori, se preparar, né? Procurar ali, fazer uma pesquisa para saber se tem algum jogo interativo, alguma prática que possa ser implementada dentro de sala de aula. E assim tornar a aula mais interessante, né? Tentar fazer da aula era um pouco mais interessante. Eu cheguei a comentar até com outros professores, mas que temos muitos alunos assim, tem muitos colegas, eu faço amizade com muitas pessoas e muitos colegas meus geralmente têm algum problema voltado à atenção ou algum problema voltado a coisas minuciosas. Tem alguns que conseguem captar todo aquele conteúdo, mas fica difícil de às vezes apreciar esse conteúdo. Então, muitas das suas aulas eu observo como você consegue captar assim aquela atenção todinha, você consegue envolver toda aquela atenção e fazer, por exemplo, como você sempre faz nas suas aulas, uma dinâmica com QR Code, sempre possibilitando a gente ler algum site, algumas coisas para poder movimentar e fazer o pessoal sair um pouco daquele lugarzinho e explorar um pouquinho mais. Eu admiro muito isso de verdade, porque, por exemplo, eu não consigo assistir uma aula que a gente não possa ter uma dinâmica por muito tempo. Tem professores que contam histórias, eu gosto bastante. Às vezes eu posso As próprias experiências. As próprias experiências. Traz, às vezes eu desfoco assim, mas quando eu volto eu fico, meu Deus. Quando suas aulas também, com os outros professores, quando eles trazem essas dinâmicas, eu fico bastante contente, porque
eu percebo que cria tipo de uma acessibilidade também. Sim. Algumas pessoas precisam disso, não é porque elas não prestam, porque elas não querem, porque elas tentam, mas não conseguem, já é uma coisa na cabeça. Eu tive, por exemplo, recente, esse semestre, né, uma experiência com os alunos de biotecnologia e bioprospecção, que assim, nas primeiras aulas a gente falou muito sobre DNA, sobre, tipo, a genética dentro da biotecnologia, né? Só que eu percebia nos alunos, assim, uma dificuldade de observar isso na prática. Como é que funciona isso na prática? Então, a gente conseguiu um horário lá no laboratório de Maladengue, onde fiz o doutorado, né? E lá eles puderam ver bactérias geneticamente modificadas. Então, as etapas, né? O quanto desafiador é esse tipo de trabalho, né? De biotecnologia aqui na região amazônica. E o potencial que isso pode trazer, né? Em termos de... em vários setores, né, da sociedade. Então, eu acho que, assim, pelo menos para o povo que conseguiu aproveitar essa visita técnica, eles conseguiram agregar, linkar aquele conteúdo que estava sendo dado em sala com a parte prática. Sim. Eu acho que, assim, tipo, tem uma relevância muito grande as visitas técnicas, né? Você sair daqui, sempre que dentro das possibilidades, claro, mas para visitar as instituições que estão aí, que são instituições de ponta, né, no Brasil. O INPA, a UFAM, são instituições assim, que têm uma estrutura muito boa e que a gente tem que procurar oportunizar para os nossos alunos, né, ter acesso a esse conhecimento. Então, basicamente é isso, sabe? Eu acho que são essas as ferramentas eu acho que a gente pode estar utilizando para tornar as aulas um pouco mais dinâmicas, um pouco mais... E assim, novamente citando, né, é um desafio para nós, porque, pelo menos para mim, no ensino médio, meus tempos de aula eram 50 minutos. Sim. Aqui eu me deparo com uma realidade de um tempo de aula de 6h30 às 9, né? Então você aprender, isso aí tipo, está bem documentado, né? Que a atenção do ser humano não é tão assim, por um período tão longo. Então você começar com a parte teórica, depois você implementar uma prática, né? Seja no laboratório, seja em sala. Depois você dá um final para essa aula, acho que aí você consegue, se não a totalidade dos alunos, alcançar a maior parte deles. Então essa estratégia, essas são dicas assim, que são importantes, né? Dentro da pedagogia, dentro da licenciatura. Senhor, tem alguma dica para os alunos que estão cursando biologia no momento? Algum recado para deixar para eles? Para continuar, às vezes para conseguir... porque é difícil ainda assim como bacharelandos, tanto de licenciatura quanto a gente bacharelando mesmo, a gente seguir com essa motivação todo o tempo. Vida de graduando não é muito fácil, então a gente quer, às vezes é um pouco de motivo, algum tipo de motivação, às vezes a gente se perde nosso objetivo desde quando a gente entra. Então, o senhor teria algum recado para deixar, para até mesmo eu incluso? Bom, é seguir o coração, sabe, de vocês, porque eu acho assim que o trabalho não tem que ser uma coisa assim, não tem que ser um fardo. Você tem que, claro, procurar dentro daquelas suas aptidões, né, do seu maior, digamos, interesse nas áreas, procurar algum local para você estabelecer uma parceria, se fixar, seja numa iniciação científica, seja no estágio. Porque assim, fazendo bacharelado, eu vejo que o aluno ele tem que se preparar para o mercado ou fazendo uma pós-graduação dentro da área de gestão ambiental, que é que a Estácio oferece, né? Então é uma boa oportunidade para você se profissionalizar nesse sentido, ou você ir para a academia, direto para o mestrado. E aí o que fica de dica? Se você, por exemplo, já optou por, não, tem interesse em trabalhar com anfíbios, né? Então você procura o edital lá do programa de pós-graduação em zoologia da UFAM, né? Que lá tem professores que trabalham com esse tema, né? Então, dentro das instituições, buscar, sim, aquelas áreas de maior interesse, que chamam mais sua atenção, que eu vejo que dessa forma você vai conseguir trilhar um caminho de sucesso, né? Sempre fazendo aquilo que mais gosta, sempre procurando fazer aquilo que mais desperta interesse em você. E não parar, tipo, sempre se desafiar, entrar no mestrado, fazer o mestrado e seguir, que as oportunidades elas vão vir, né? E para você aproveitar as oportunidades, você tem que estar preparado. Então, essa que é a minha dica, né?
E fala aí para os egressos e para os alunos que estão formando agora, tá? Sempre seguirem aquilo que vocês mais gostam de fazer. Tá? Então, gente, esse foi o nosso podcast do projeto de extensão Divulgando Biologia da Faculdade de Estância do Amazonas. E, novamente, obrigado, professor Francisco, pela sua presença. Certo, eu agradeço também. Acho que esse podcast é super importante, né? Para estar abordando temas relevantes, né, para esses futuros profissionais que são vocês. Daqui a pouco vocês estão no mercado aí e a gente deseja sucesso também, né, para o projeto e para todos vocês. Obrigado.